Fala galera massa que me assiste, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Guilherme, como vocês já conhecem, não é? E hoje a gente vem para uma aula, não bem uma aula, a gente vem para um bate-papo sobre artes. Mas relacionado a quê? Vocês viram só do meu slide? Vê, mas relacionado ao quê? Vamos observar aqui que a arte ela vai muito além do que a gente imagina, viu? Sem dúvida isso. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as influências da música moderna e contemporânea no erudito e no popular. Será que o erudito e o popular tem alguma coisa a ver? Eu trago aí, ó, no meu slide aqui, a música erudita e popular, mais próximas do que você imagina. Você já imaginou que uma coisa tão popular, tão massa, tão dia a dia, que todo mundo tem acesso, está relacionada com a música? Já imaginou também movimentos sociais históricos, a música também ser uma importante arma de defesa social das pessoas, dos mais afetados, que na grande maioria é os pobres? Não. Então, ó, vamos tirar algumas dúvidas aqui. Antes disso, a gente tem que saber o que é música, né? Parece ser um questionamento meio clichê, não é? Mas como a gente está no bate-papo, a gente vai conceituando e a gente vai tirando essas dúvidas. Combinação artística de sons e silêncio, seguido de uma pré-organização ao longo do tempo. Ou seja, a música ela vem se organizando e a música também, e eu sempre falo nas aulas que ela é atemporal. Ela vem seguindo a modernidade. Ela é atemporal porque ela não está estagnada, parada, não mesmo. Com muitas coisas que a gente convive hoje, né? A gente vê a música em total evolução, tá certo? Uma forma de produzir ou transmitir o que é belo. Uma forma de expressão que utiliza os sons como matéria-prima. Assim como a linguagem convencional utilizada nas matérias. Então, a gente viu agora o que é o conceito de música. E agora, essa música na modernidade, na contemporaneidade, nos dias atuais, né? No século que a gente vive, no século XXI. Após o romantismo, ali no século XX, surgiu, que já passou, claro, surgiu como a era das experiências. E aí? E trouxe para a música mudanças em relação à sonoridade. Esse primeiro ponto vem dizendo o seguinte, ó, galera, presta atenção. Lá no século XX, era mais o romantismo que tomava conta, tá bom? Já no século XXI, que eu sei que todo mundo aqui me assiste, faz parte do século XXI, traz aí uma era de experiências, de degustar, de escutar, né? De apreciar um ritmo, um som, uma batida nova. A música do século XX traz uma mistura complexa de muitas tendências. A maioria das tendências compartilha uma coisa em comum, em relação, uma relação contra o estilo romântico do século XIX. Tal fato faz com que certos críticos descrevessem a música do século XX como antirromântica. E aí? Então, uns séculos atrás, a gente não tinha esse romantismo. Com o século XX, no século XX, né, a gente tem esse antirromantismo. E aí? Vamos lá para o século XXI, o nosso atual agora. Eu baseei vocês agora historicamente sobre o contexto da música. E a música na contemporaneidade? Por voltar aí do século XX, deu um pulo para o século XXI. Literalmente, gente, a música contemporânea é qualquer música atual. Professor, que o senhor está questionando aqui que funk é música? Sim. Conta uma realidade social, tá certo? De uma minoria, pode ser também conta a história não apenas de uma realidade social, mas de uma minoria que vive ali numa favela, que briga por seus direitos, que tem direitos, como assim também tem seus deveres. Então o funk também é, o pop, o forró, e aí tantos outros ritmos musicais. Tecnicamente, são as músicas do século XX e XXI, feitas após os movimentos impressionistas e regionalistas. Observe que muito artista aqui da nossa região está explodido. Isso mesmo. São experiências novas,
Ninguém quer ficar na mesmice sempre. A gente está disposto e aberto para o novo. Quem aí de casa não está aberto para o novo, não é isso? Nesse papo, eu vim abrir tua mente aqui para dizer que qualquer tipo de música é cultura, né? Cultura não existe um termo estagnado para a cultura. Cultura é aquilo que você vive, tá bom? Posso dizer ainda que músicas contemporâneas são aquelas cujo compositor se encontra ainda vivo na época do locutor. A gente teve esse caso aí atrás, Marília Mendonça, mas aqui quem nunca escutou Marília Mendonça, né? Infelizmente aconteceu essa tragédia, mas todas as músicas que ela emplacava aí era sucesso, tá bom? E aliás, né, aqui pra gente, quem nunca levou um mangá e sofreu de amor, nunca criou anticorpos. Mas brincadeiras à parte, a música atualmente, contemporânea, ela valoriza especialmente a inovação e a criatividade. Já viu ali a Anitta Internacional? Quem já imaginou uma funkeira periférica, pobre, hoje está aí, bilíngue, milionária e tomando conta do mundo. E aí? Né? Professor, mas para mim isso não é. Mas vê só, você tem que respeitar. Respeito não é opcional, é obrigação. Gostar que é opcional, tá bom? Então, por isso que a gente quer aí no mercado coisas criativas. Observe que o criativo sobressai a outras coisas, tá bom? Música no Brasil, contemporânea no Brasil. Renato Russo é considerado um dos mais importantes cantores e compositores da música contemporânea. Quem não conhece Renato Russo, perguntar aos pais de vocês, né? Eu também não conheci, mas pode aí pesquisar. Assim como Vila Lobos compôs obras que enaltecem o espírito nacionalista, a qual incorpora elementos das canções folclóricas, populares e indígenas. E a gente vê como está impregnado ainda, né, na nossa vivência esse outro tipo de cultura que foi trago, internalizado aqui no Brasil e a gente externaliza em cultura. Uma cultura muito rica, né? Multi. Almeida Prado também, um dos primeiros compositores brasileiros a enveredar pelas trilhas de então músicas de vanguarda, famosíssimos aí, três importantíssimos, né? Músicos e compositores contemporâneos do Brasil para vocês. Mas já pensou aí, já se questionou? Existe diferença entre música popular e música erudita? Você sabe o que é música popular e música erudita? Não? Vai saber agora. A gente parte do princípio da arte popular. A arte popular é a atribuição que se dá às produções artísticas. A pintura, a literatura, a escultura, a música, a dança, com relevante valor de pessoas que nunca se especializaram em arte, de fato, frequentando escolas e etc. Não são pessoas que fizeram faculdade de música, de dança, mas que no decorrer da sua trajetória de vida conhecem muito, passa a ter uma boa escuta, ter uma criatividade, né? Que a gente fala muito da criatividade, né? A gente vê aí pessoas que talvez não fizeram 2, 3, 4 faculdades, não fizeram mestrado, doutorado, mas fazem composições que nos tocam. E aí? Né? Então nem tudo isso é arte popular, é o que está no meio, é o que está aqui presente na massa. Música popular é qualquer gênero de música acessível ao público em geral, a mim, a você que está do outro lado, aos pais, aos primos e a quem for. Distingue-se da música tradicional por ser escrita e comercializada como uma modalidade, sendo a evolução natural da música tradicional. Então, música tradicional, música popular, uma transição. Lembra da música atemporal, que ela não é estagnada, parada? Então a gente está vendo uma realidade agora, que seria a música de um povo transmitida ao longo de gerações, de geração para geração. E a gente muitas vezes assim, poxa, professor, mas tem músicas que minha mãe escuta que eu não escuto. De fato, por quê? Porque na época dela era sucesso. Na sua época, a música ela não parou. Ela vive sofrendo transformações, atualizações e etc.
Como o nome mesmo já diz, é uma música do povão, do povo, acessível, possível de ir. Eu trago aqui um quadro muito conhecido de Tarsílio do Amaral. Vocês já devem aí já ter visto. E uma dica do professor para vocês. Leiam a respeito desses quadros. Cai muito no Enem, para quem pretende fazer Enem aí, ó. E o que significa, professor? MPB, música popular brasileira, acessível e etc. Eu trago várias férias aí, ó. Fagner, eu trago Luiz Gonzaga, não é? Rita Lee, Gilberto Gil, Lulu Santos. Gente, uma infinidade aí de férias da MPB. Essa alusão, ela faz aos operários. Pessoal, peraí, quer dizer que eles também eram operários? Não, calma, tu vai entender porque eu fiz essa alusão aí com esse quadro de Tarsílio do Amaral. Vem comigo aqui. Eu trago importantes férias aqui, eu trago Luiz, eu trago Roberto, trago Caetano Veloso e também o nosso querido Milton Nascimento. Todos aí, ó, fizeram parte em algum momento da vida dos nossos pais, nossos avós e nossos também, não é? Que ainda estão vivos, muitos deles. Então, ó, fazem muito parte. E professor, o senhor fez uma alusão ali à questão do quadro. Isso mesmo. Vocês sabiam que a música já foi censurada? Trouxe aí um cartaz bem relevante. Vocês estão vendo aqui na partitura? Parece uma arma. Dê uma olhada. Isso mesmo. Cálice, a MPB e a ditadura militar. Pessoas como Caetano Veloso foram muito, mas muito massacrados, perseguidos, calados com essa ditadura militar. A ditadura militar nada mais, nada menos foi que o exército tomou conta do Brasil e os povos não tinham mais voz, nem vez de falar, nem optar, nem votar por nada. Então, ó, ditadura jamais, nunca mais. Contra a censura e pela cultura. A gente é um país tão cultural, não é? Tão rico. E por que falar nessa volta jamais da ditadura militar? Nunca isso vai acontecer. A MPB sofreu muito com isso. A música popular brasileira foi uma das principais ferramentas de denúncia para combater o controle ideológico do sistema que era imposto. Sem liberdade de expressão, tiveram que inventar códigos, metáforas e jogos de palavras para comunicar com o público. Então, o próprio Caetano Veloso, a gente vai ver mais a seguir, que traz em suas músicas esses códigos, essas metáforas, né? Que eles não poderiam denunciar de cara a ditadura. Por quê? Vocês sabem por quê? Porque eles eram sequestrados. Muitos deles foram sequestrados e até hoje estão desaparecidos, ou seja, foram mortos. Exatamente, por expressarem. Então, não apenas o jornalismo, né, e outros segmentos que são ferramentas que denunciam e combatem, né, muito abuso ideológico do Estado, mas também a música ela é muito presente. Se a gente escutar boas nessas músicas, você vê na letra, eu trouxe algumas para vocês que a gente vai conferir nesse bate-papo. Ó, temos aí um protesto, artistas contra a ditadura que iam para a rua, tá vendo? Assim como os intelectuais, estudantes e etc. Por quê, professor, eles foram para a rua? Porque eles eram privados de opinar, de falar e de tudo mais. A música é Cálice, de Chico Buarque, aliás, e Milton Nascimento. Um trechinho dela diz assim: como é difícil acordar calado, se na calada da noite eu me dano. Quero lançar um grito desumano, que é uma maneira de ser escutado. Esse silêncio todo me atordoa. Atordoado, eu permaneço atento na arquibancada para qualquer momento ver emergir o monstro da lagoa. O cálice estaria repleto de sangue,
daqueles que foram torturados. Cálice é aquele objeto utilizado muitas vezes na igreja. Então ele faz essa metáfora, essa analogia aí, ó, nas mãos do Estado violento. Por outro lado, devido à semelhança entre a palavra cálice e cálice, cálice, objeto, e cálice de boca, refere-se à opressão e o silenciamento que viraram rotina. Uma curiosidade sobre essa música que eu estava pesquisando e lendo e vi que ela foi lançada um dia. No outro, ela não pôde ser lançada. Não pôde ser lançada. Após 5 anos que a ditadura foi extinguida, foi lançada a música. Por quê? Porque passavam primeiro pelo Estado para ver se eles aprovavam essa música, se não falava mal deles, se não tinha algo que eles não gostassem. E se caso tivessem, você não poderia lançar. Você era calado, certo? O monstro da ditadura era uma peça sempre presente, que parecia se aproximar aos poucos, deixando o sujeito em estado de alerta permanente. Teme ser o próximo alvo de uma prática comum da época. Esses cantores da música popular brasileira, eles temiam muito ser alvos, e eram. A polícia militar invadia as casas durante as noites e levava as pessoas. Muitas sumiam para sempre. Eu trago essas imagens fortíssimas aqui, né? A gente traz aí protestos e espancamentos, mas também de um povo que não se cansava de lutar. Pessoas importantíssimas que se enforcavam na época por não aguentarem mais tanta coisa ruim acontecendo com o seu próprio país. São imagens fortes? São, mas são imagens de resistência, tá bom? Música erudita. E aí, gente, já foram para um concerto de música clássica? Professor, por que música clássica e erudita é a mesma coisa? Sim, eles muito se assemelham e a gente vai conferir agora. Música erudita, segundo o dicionário, que traz para a gente que é um tipo de música elaborada, caracterizada pela simetria e o equilíbrio de som perfeitos, com origem nas tradições da música secular e litúrgicas no início do século. São músicas totalmente estudadas para que façam sentido os toques, o som, a melodia. Música erudita é uma manifestação artística estabelecida de forma escrita mediante combinação de sons em seus elementos primordiais: altura, duração, timbre e intensidade. Uma criação registrada em partituras. Aquelas que eu mostrei a vocês. Música erudita é aquela que é realizada por músicos alfabetizados musicalmente. Professor, o que é isso? São pessoas que fazem faculdade de música, estudam música, fazem partituras, né? A gente tem aí muitos célebres dessa música, mas que não é uma música tão popular como a gente tem. É uma música que ela está aí, presente apenas na alta sociedade, na burguesia, né? Não é tão acessível. Mas qual a diferença entre música clássica e erudita? São diferenças pontuais, vê? O termo música erudita se trata de uma composição musical totalmente escrita em partituras, claro. Erudição, ou ser erudito, remetia, em certo período, a uma pessoa que era alfabetizada, fez faculdade, estuda aquilo, que sabia ler e escrever musicalmente. Música clássica é apenas um termo que utilizamos no cotidiano, como um sinônimo de erudita. Então, muito se assemelha, e é quase a mesma coisa, tá bom? A música popular, e trago esse questionamento aqui, já terminando nossa aula, mas muito importante. A música popular é destinada ao entretenimento de grandes massas, ou seja, da camada mais pobre, média e pobre. Já a erudita assemelha-se à música clássica, não pertencendo às tradições folclóricas ou populares, tá certo? Gente, muito obrigado pela companhia de vocês. É uma satisfação, enorme estar aqui e até a próxima aula. Tchau, tchau.